Oi, gente, aqui é Luísa Dibble, da Céu Azul Facilitação. Eu estou aqui para mostrar para vocês um feedback, um auto-feedback de um painel de facilitação visual que eu fiz em 2019 para a Petrobras, para a Academia BR Academia. E, bom, para quem não sabe, a facilitação visual é o processo de ouvir ou ler um texto e resumir visualmente essas informações. Então, ele é um resumo visual, né? A gente entende um conteúdo e trabalha de um jeito que fique claro e que gere engajamento nas pessoas que estão lendo e se interessando por esse conteúdo, né? Então, a gente faz muitos desses trabalhos presenciais. Esse ano estamos fazendo tudo online, mas eu achei que esse painel foi bem legal, porque muitas pessoas trouxeram algumas interações com a gente no Instagram, em outros canais que a gente tem, a dúvida sobre como fazer um painel de facilitação visual, ou seja, um resumo visual de de um assunto técnico. E este assunto é realmente muito técnico e foi uma palestra em inglês, então eu queria trazer aqui alguns insights de como a gente fez para conseguir realizar uma boa entrega de facilitação visual neste formato. Eu estou aqui com o meu disco voador, a minha gambiarra, para mostrar duas telas ao mesmo tempo para vocês, enquanto vocês conseguem olhar para mim, porque eu acho que é meio chato ficar só olhando para o papel. E também mostrando, só que aí vocês entenderam, né? Tá mostrando aqui de cima, mas aí tá aparecendo aqui para mim, mas tem que aparecer, porque aí aparece tudo certinho, com uma luz boa. Então, é isso. Sou eu e o meu disco voador e os papéis. Bom, então, deixa eu explicar um pouco mais para vocês sobre esse briefing, né? O que foi esse projeto, né? A Academia BR trazia vários conteúdos, né, sobre questões técnicas e especificamente da área de petróleo e coisas do gênero. E aí eles nos chamaram para fazer o resumo visual, então, dessa palestra que foi dada por essa empresa aqui, a Fluitec, que é uma empresa gringa. E aí vira essa pessoa que é o Christian Soto, que foi quem realmente fez a palestra e deu todo o conteúdo sobre esse assunto, né? E aí, o que aconteceu, né? A gente fechou o trabalho com eles e precisava entender a demanda para poder se organizar para criar esses painéis de facilitação visual. Como a gente geralmente trabalha, tá? A gente sempre pega o briefing com o cliente antes de chegar no dia do evento. Então, o que é pegar o briefing com o cliente? É entender que contexto é esse, quem são as pessoas que vão estar presentes, qual é o assunto que vai ser tratado, o que eles gostariam, qual a expectativa do cliente, né, em relação a esse trabalho. Então, tem um momento prévio, né, em que a gente conversa bastante com o cliente para entender melhor essa demanda e poder realizar uma boa entrega. Especificamente nesse trabalho de facilitação visual, é um assunto super técnico, né? Então, é sobre lubrificantes para máquinas mancais. Então, eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. E o que aconteceu foi, a gente conversou com o cliente, olha, foi 1 ou 2 dias antes, tá? Porque o que acaba acontecendo também bastante é que o cliente, ele tem uma vida muito corrida. Então, não é sempre que ele tem tempo para nós, porque ele está fazendo 1000 outras coisas. E aí, isso é legal de falar para que vocês entendam que faz parte, né? Essa correria no trabalho da facilitação visual, justamente porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é um evento que está sendo produzido e quem já produziu o evento sabe que é muito perrengue e tem sempre muitas coisas acontecendo. Então, tem o palestrante, tem o coffee, tem a confirmação das pessoas e a facilitação visual, ela é mais um dos elementos que estão presentes nesse evento. E eu acho, obviamente, né, super importante, mas às vezes o cliente não tem tempo de conversar contigo com muita qualidade, né, e com muita antecedência e tudo mais. Então, o quanto antes der para conversar com o cliente, melhor, tá? Então, e é importante vocês comunicarem isso para ele, né? Explicar, ó, a gente precisa entender mais do conteúdo, a gente precisa entender mais sobre o evento, então, se puder marcar com uma certa antecedência. Por que isso? Porque a gente gosta de estudar o tema antes da facilitação visual, do dia do encontro, né? O que é estudar o tema, né, gente?
Estudar o tema é entender um pouco mais profundamente esse conteúdo e, principalmente, entender visualmente esse conteúdo, tá? Então, a gente estuda. Por isso que eu trouxe aqui o caderno. A gente fez um briefing com o cliente, né, antes, e aí esse aqui é um caderno que, enfim, tem várias estudos, né, visuais que eu faço antes de um evento, e aí aqui foram estudos visuais que eu fiz a partir das informações que o cliente me deu. Então, o que eu fiz nesse dia, nessa conversa com o cliente? Ele me explicou o que eram esses lubrificantes, essas máquinas mancais, e me passou artigos, me passou vídeos, eu também fui atrás do link, né, do site da empresa Fluitec, e aí vi o site deles, dei uma lida e tudo mais, e aí fiz esses pré-desenhos que iam me ajudar a entender melhor o contexto e ter mais agilidade no processo de construção do painel. Por quê? Porque nesse caso, os painéis precisavam ficar prontos durante o evento. Então, o ideal é alinhar também com o cliente isso antes. Isso pode ser uma moeda de troca tua. Então, se o cliente quer que a entrega seja feita o quanto antes e super rápido e na hora, então tu precisa se preparar mais tempo e às vezes nesse caso, nesse dia eu estava trabalhando de dupla, então era eu e mais uma pessoa. Essa outra pessoa estava 100% focada em ouvir e anotar tudo, e eu estava desenhando e diagramando todos os painéis. Eu não conseguiria ter a agilidade que eu precisava se eu tivesse sozinha, tá? Isso sou eu, Luísa. Talvez vocês tenham, mas o que eu faço em termos de estratégia é trabalhar em dupla, porque assim eu consigo mais agilidade no trabalho e consigo entregar mais rapidamente e tudo no tempo que o cliente precisa. Se o cliente, de repente, não precisa da entrega na hora, isso é uma negociação que vocês podem fazer, que vocês podem alinhar previamente, até antes do briefing, né? O ideal é isso ser um argumento de negociação na parte da proposta, e aí você consegue, de repente, fazer tudo sozinho. Por quê? Porque durante o evento, tu vai estar lá ouvindo tudo e organizando as informações e post-its. Eu sei que está tudo online hoje em dia, mas isso pode ser feito também de maneira online. E aí depois tu finaliza o painel estruturando tudo isso, diagramando, desenhando e tudo mais. Então, o que eu fiz foi estudar, né, visualmente, o que eram essas máquinas mancais. Então, aqui eu comecei a entender que de um lado entrava o combustível, e daí aqui tinha o gás, enfim, tinha a questão do compressor de ar, a turbina de gás. Essas máquinas, a vista lateral delas é mais ou menos por aí. Aqui tinham umas outras vistas dessa máquina e como elas poderiam ser desenhadas, né? Então, mancal, compressores, aqui tinha algumas anotações em relação a isso, né? E aí eu sei que são as máquinas, e o assunto que o palestrante ia tratar era sobre os lubrificantes, né, para essas máquinas. Então o assunto não eram as máquinas, e sim a manutenção dessas máquinas, né? Então super técnico, né? E aí aqui também mais uma vista da máquina mancal. E aí aqui tem algumas coisas que aconteciam com essa máquina que influenciam, né, ainda na manutenção dela, né, que são o ar, o calor, a sujeira, algumas sparks, né, vocês entenderam, né, algumas coisinhas assim elétricas que acabavam acontecendo, aí tinha uma questão de custo, de eficiência, coisas que acabavam acontecendo nessa máquina, né? Aí eu comecei a entender aonde elas se encontravam dentro do universo delas, então elas eram utilizadas aí em turbinas e geradores, né? Aí eu fui entender transformador, que tem toda uma questão elétrica, né? A energia, ela vem em alta voltagem, e aí tem uma torre, né, um poste grandão e que recebe alta voltagem, e depois tem que passar por uma usina, e aí depois isso reduz em baixa voltagem, né? Então, eu já tinha feito outros trabalhos de energia, e aí eu já mais ou menos sabia desse mundo um pouco mais técnico, então isso me ajudou. Também já tinha feito alguns trabalhos do mundo do petróleo, né, do offshore, e aí eu também comecei a desenhar outras coisas e aonde essas máquinas poderiam acontecer, então desenhei algumas refinarias, né, e no caso do Brasil, as refinarias, elas são offshore, então elas estão no meio do mar,
que é diferente de outras refinarias que, por exemplo, nos Estados Unidos, que é aquela que é o cavalo de pau, sabe? Não sei se vocês vão saber, mas é um outro tipo de desenho. Então, essa parte técnica toda, gente, precisamos entender esse contexto, porque não adianta eu desenhar uma refinaria que não é a refinaria que tem no Brasil, porque as pessoas vão ver que não faz sentido, entendeu? Então, precisa estudar, assim, na minha visão, o tema antes da coisa acontecer, para que você possa desenhar melhor e retratar melhor esse contexto que está sendo solicitado. Então, aqui também outro exemplo é uma central nuclear, onde essas máquinas existiam, ou uma planta de gás natural também, era onde essas máquinas existiam. Então, eu não sabia se isso ia ser falado na palestra, entendeu? Eu estava ali tentando estudar o universo dessas máquinas mancais e dos lubrificantes e tudo mais. Então, eu estava ali pesquisando, lendo, vendo vídeo, desenhando, me inteirando do assunto, né? Sendo curiosa a respeito deste universo que não tem absolutamente nada a ver comigo. Aí outras coisas que eu comecei a desenhar foi justamente, eu sabia que é um fluido, né? Então, como desenhar um lubrificante e que ele não pareça uma água. Enfim, como desenhar isso, como desenhar as coisas que atingiam as máquinas, né? Então, aqui o calor, um termômetro, ou então um foguinho, minerais, né? Então, como desenhar os minerais, que são umas sujeirinhas, oxidação. Como desenhar a oxidação, gente? Então, desenhei isso como se estivesse caindo, né, uma água mesmo em uma superfície que seria a superfície metálica, e aí isso causando uma corrosãozinha ali, né, e aí influenciando, ou então o O2 mesmo, né, a água, né, H2O, corrosão também tinha a ver com isso. Foi entendendo visualmente como esses elementos visuais, gráficos, poderiam aparecer, né? Aqui também tem a questão da viscosidade, a ação, né, do tempo junto com esses lubrificantes. Isso aqui era um outro ícone que eu tinha visto. Essa parte de química, faíscas, sparkles, faísca. Essas faíscas que eu já sabia que eles tinham falado no site e nos artigos que eu tinha lido. Assim, gente, eu não super li os artigos, tá? Eu dei uma passada, passei os olhos, vi imagens. Por isso que nessa hora, às vezes, é melhor até tu ir atrás dos vídeos do que dos artigos. Porque os vídeos, eles já trabalham elementos visuais. Então, isso já te ajuda a entender melhor. Também procurar no Google Imagens é uma coisa que a gente faz bastante para saber mais sobre o contexto, né, e estudar o universo iconográfico do que a gente vai desenhar na facilitação visual. Então, feito isso, né, eu quero mostrar os painéis e fazer aquele esquema de repente, pontuar o que eu faria diferente hoje em dia, o que eu acho que foi bom, o que foi ruim, por que foi bom, por que foi ruim. Deixa eu posicionar certinho aqui, mais para baixo. Então, tá com uma certa perspectiva, mas dá para entender, né? Deixa eu chegar de repente mais para baixo. Será que tem como? Um instante, questões técnicas. E, bom, a primeira coisa também que acontece no briefing é a gente ver a paleta de cores, né? Nesse caso, a gente seguiu a paleta de cores da Petrobras, que são as cores do Brasil, né? Amarelo e verde. E aí esse verde é um verde bandeira, né? Assim, ele não é as pessoas podem achar que só existe um verde, mas existem vários verdes. E aí, para esse trabalho, a gente usou o estojo da Bic Aquarelari. Deixa eu ver se tem aqui, peraí. Que é um estojo que a gente usa bastante. Eu gosto muito desse conjunto de canetas. Foram exatamente essas canetas que a gente usou. E também usamos para o preto a Pilô, que está aqui. Então, essas foram as ferramentas utilizadas. Além de borracha e lápis e post-it, né? Então, eu gosto bastante deste conjunto de canetas aqui, da Bic, tá? Não reparem que a minha unha está quebrada, ok? Acontece.
E eu acho o custo-benefício dele bem bom. E essas cores, elas são à base de água, e eu gosto de misturar o preto, eu faço sempre com uma caneta à base de álcool, e a cor eu faço à base de água. Então, eu usei essa caneta aqui, e ela é bem boa porque a ponta dela é pincel, então ela pinta muito rápido numa superfície grande, eu acho que vale a pena, assim, sabe? E aí a Pilô, eu gosto bastante dessa porque ela tem a ponta chanfrada. Eu gosto bastante de desenhar com a ponta chanfrada, porque eu consigo fazer traços finos e grossos, e eu acho que isso deixa o meu desenho e o meu traço mais interessante, visto que os desenhos são super simples, e aí eu acho que isso causa, enfim, mais harmonia realmente, e fica mais interessante visualmente. Então, esses foram os materiais que eu usei. Outra coisa só que eu queria pontuar é que o painel não era desse tamanho, tá, gente? Ele era o tamanho de um flip chart. Depois eu é que imprimi aqui pequenininho, no tamanho de um A4, mas ele era grande, do tamanho de um flip chart. Eu tenho até fotos aqui que eu separei para mostrar para vocês como é que era o ambiente e as coisas todas, para ficar até mais claro como foi o trabalho. Então, o básico, tá? O que eu fiz aqui? Eu falei com o cliente para entender qual seria o título, né? A primeira coisa que eu faço, segunda coisa, já falei isso, mas enfim, entender as cores e aí entender os títulos e a moldura, tá? Desse painel. Então, eu alinhei com o cliente que o título seria BR Academia, era o que ele tinha solicitado, né? E que embaixo teria, então, o nome dessa palestra, que era Novas Tecnologias em Lubrificação, e eles também solicitaram para ter o nome do palestrante. Aí, aqui embaixo, eu coloquei o logo da empresa, né, da Petrobras, o logo da empresa que estava realmente dando essa palestra, e fiz a minha assinatura. Eu sempre assino todos os painéis, é super importante assinar os painéis. Até uma curiosidade, nesse dia, porque esse evento ele era meio que aberto, a Petrobras chamou pessoas externas também, tá? Então não tinha só funcionários, tinham funcionários, mas tinham também pessoas que não trabalhavam na Petrobras. E foi super interessante, porque umas 4 pessoas depois me mandaram um e-mail pedindo o painel da facilitação visual, o que para mim fica também como aprendizado, que eu deveria ter falado com o cliente que ele poderia enviar, né? Na minha visão, era o óbvio, né? Tipo assim, tu tá fazendo uma palestra que tem facilitação gráfica, que tem facilitação visual. Por que não pegar o e-mail das pessoas que estavam presentes e depois enviar este painel de facilitação visual, já que eu digitalizei tudo e enviei para eles? Bom, parece que eles não fizeram, tanto que tinha várias pessoas depois que me mandaram um e-mail pedindo esse resumo visual. Então, eles não teriam conseguido pedir para mim se eu não tivesse assinado. Então, super importante assinar sempre. Uma coisa que eu tenho feito direto, né, é quando eu vou fazer vários painéis de facilitação visual, ao invés de realmente fazer todos os logos, vocês vão ver aqui, isso aqui tem um papel vegetal por cima, tá, gente, para eu poder riscar em cima, tá? Mas tirando aqui o papel vegetal, vocês vão ver que os logos, eles não têm tem alguns que estão meio coitadinhos. O último aqui tá bem capenga, o coitado do último. Olha só, Petrobras, ela deu uma esmoeceu aqui, ela desceu a ladeira no último. Acontece, né, nas melhores famílias. Então, para evitar esse tipo de falta de padrão entre os logos, que pode até ser fofinho e ter uma carinha de feito à mão, eu gosto também de deixar ele feito à mão, eu gosto desse efeito, assim, sabe, na identidade visual dos clientes. Mas, nesse caso, não, acho que ficou não muito legal, eu até podia... Aí, como a ideia aqui é falar sobre os meus erros, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu, o que eu teria feito hoje em dia seria realmente levar os logos todos impressos, eu já faço isso agora, né? Eu levo tudo impresso e aí eu colo, que eu acho que eu consigo ter mais agilidade e consigo também ter mais unidade, né, em termos visuais, e não fica tão cansativo e tal. E, além disso, em relação as logos, né, elas ficam com, enfim, a cor certinha de qual é a paleta de cor específica daquela marca, né? Então,
teve um logo que a gente fez recentemente que ele tinha um degradê, ia ser muito difícil de eu replicar um degradê com as minhas canetas, e ia demorar muito e tudo mais. Então, por isso, hoje em dia, a minha recomendação é, se tu for fazer muitos painéis, ou se a logo do cliente for um pouco elaborada, imprime e leva tudo impresso. E aí eu acho que isso agiliza o teu processo. E outra coisa que eu teria feito diferente como vocês viram aqui, isso aqui é uma digitalização, né? Eu teria, hoje em dia, tratado isso aqui no Photoshop, né? E ter ajeitado esse logo, pego de outro, colocado o certinho aqui, não ter entregue assim para o cliente final. Além disso, também tem aqui, olha, nesse caso, não foi essa versão final que eu mandei para o cliente, tá? Mas aqui tem o Scanner, o Cam Scanner, que é o Cam Scanner, é o aplicativo que a gente usa para escanear, né? Para digitalizar todos os painéis. E no caso, não acho que seja uma boa ideia estar escrito isso aqui, então também acho que vale cortar isso aqui depois, né? No Photoshop ou qualquer aplicativo que corte. Aqui também vocês vão ver que não está bem digitalizado, ó, isso aqui dava para ter tirado. Eu, novamente, só para frisar, eu não mandei assim para o cliente, essa é a versão que eu tinha e que eu acabei imprimindo, e aí isso é mais um erro que eu cometi, porque nos arquivos, às vezes a gente se perde, né? E aí não estava com a versão final. Então, tenha mais organização com os seus arquivos e aí tenha em mente que quando tu for entregar para o cliente final, tu pode fazer pequenos ajustes no teu painel que contribuem para deixar ele assim com os detalhes mais bem acabados, que às vezes na correria da facilitação visual do encontro presencial ao vivo fica realmente muito difícil, e aí tu pode utilizar esse momento pós para fazer esses ajustezinhos e deixar a coisa mais bonitinha e organizada e profissional, né? Outro erro que eu cometi aqui, muitos erros, né, gente? Por favor, não façam isso. Outro erro que eu acho que eu cometi aqui foi, eu fiz 4 painéis, tá? E aí eu não numerei os painéis. Eu sei qual é a ordem, né? Porque fui eu que fiz e tudo mais. Mas eu acho que hoje em dia eu teria dito para a gente numerar realmente os painéis, porque eu acho que se a gente não numera, fica muito solto. Apesar de que, assim, essas palestras, elas não tinham tanto uma necessidade de mostrar. Quer dizer, esse primeiro, vocês vão ver que tem até uma linha do tempo, então ela realmente tem que aparecer primeiro, mas depois, eu não sei se tinha uma sequência tão específica assim que precisava ser entendida, né, por todo mundo. Mas eu acho que vale a pena, sim, tu numerar os painéis e as pessoas conseguem entender o que veio primeiro e o que veio depois. Ainda só falando sobre o escopo desse projeto, foi um dia inteiro de trabalho e foram 4 painéis. Geralmente a gente sugere esse tamanho de entrega para um evento de dia inteiro, que aí a gente sabe que consegue entregar bem 2 painéis de manhã e 2 painéis de tarde. A gente gosta de limitar o número de painéis porque a expectativa do cliente, nossa, fica mais alinhada. Eu acho que isso é válido e a gente consegue fazer uma entrega mais concisa, assim, sabe? E aí isso também vira um fator de negociação, do tipo, eu quero 10 painéis, é um valor, eu quero 2 painéis, é outro. Então, isso também ajuda aí na negociação, apesar de, às vezes, tu vai fazer um painel e que vai precisar do dia inteiro para fazer esse um painel. Então, isso tudo precisa ser conversado, entendido na etapa de proposta, para que você possa mandar uma proposta que esteja correspondendo com a demanda do cliente. E se o cliente não sabe qual é a demanda dele, porque a facilitação visual é muito nova e muitas vezes a pessoa não sabe se ela quer um painel ou se ela quer 5, tu pode mandar todas essas opções para ele na proposta. E aí ele consegue tomar uma decisão a partir disso, com muito mais consciência do que ele deseja ou do que ele não deseja, o que ele pode pagar, o que ele não pode pagar. Então, isso é o que a gente faz. Agora eu vou entrar realmente no conteúdo do painel, tá? Para explicar um pouco mais para vocês sobre essa diagramação e tudo mais. Então, como eu expliquei, eu não estava sozinha neste evento, eu estava com uma dupla, e essa pessoa estava ouvindo todas as informações e escrevendo tudo em post-its, e aí eu pegava esses post-its e organizava no painel, e aí eu desenhava primeiro a lápis, depois passava a caneta preta, depois eu passava colorido, depois eu apagava. Então, e às vezes ele me ajudava a apagar também.
Então, como começou, né, esse painel? Eu geralmente, vocês vão entender que os meus painéis, quando eles são desenhados desse jeito, eles têm como se fosse de duas a de 3 a 4 linhas, assim, sabe? É como se isso aqui fosse a 1, isso aqui fosse a... Opa, não tá aparecendo. 2, aqui é 3 e aqui é 4. Então, tem 4 linhas aí, como se isso aqui fosse o início, aí esses dois são o meio e aqui é o fim. E aí é importante dizer que, nesse caso, não era o fim do fim, né? Era o fim deste assunto, deste painel. Então, tinha que ficar atenta para ver qual seria o final e qual seria o próximo passo. Então, isso tinha que estar casado também com a palestra. Então, prestar bastante atenção nessa parte do conteúdo, é bem relevante, tá? Voltando aqui para o início, né? Eu sempre busco começar a palestra explicando o porquê da importância desse tema aqui, né? Então, por que novas tecnologias em lubrificação? E aí, quando o palestrante explica, né, que as mudanças químicas e os problemas mecânicos são o que causam esses problemas com a lubrificação, foi aí que eu comecei a desenhar e comecei a explicar esse contexto aqui super técnico de lubrificantes. E aí, enfim, aí o que eu fiz? Eu desenhei um elemento de química e um elemento mecânico, uma coisa bem de engenheiro aqui, sabe? O óbvio. E aí dizer que uma coisa... E essas setas mostram que uma coisa interfere na outra, tá? Então, que era o que ele tinha falado. Então, não era nem só a questão química, nem só a questão mecânica. Era esse conjunto aqui dos fatores químicos com os fatores mecânicos que faziam com que a lubrificação da máquina tivesse problemas, né? E aí, por isso, qual é a resolução? É o verniz, né? Então, a fixação da válvula, onde pode ocorrer problema com o verniz. Então, o verniz era o que... E aí, como é que eu ia desenhar isso? Essa válvulazinha eu já tinha estudado antes, né? Como eu poderia desenhar. E ele também trouxe algumas imagens no PowerPoint dele, então isso me ajudou. E aí eu desenhei aqui, né? Mostrando que o verniz na máquina era aonde a fixação da válvula, esse verniz, enfim, dava esse problema. E aí, nesse caso, eu ainda destaquei a palavra verniz utilizando um lettering. Então, isso também ajudou, né? Vocês vão ver que nesse trabalho eu dei uma misturada, tá? Em termos de cores. Eu não fiz assim, eu vou fazer os desenhos todos de amarelo e vou botar o destaque das palavras em verde. Eu acho que isso é melhor, tá? Porque quando tu tem, deixa eu tirar aqui. Quando tu tem assim, tipo, verde aqui, verde aqui, verde aqui, verde aqui, parece que essas coisas que são verdes têm uma conexão, e não necessariamente. E aqui tá, tipo, amarelo, 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 e aí parece que é o bloco dos amarelos versus o bloco dos verdes. E não é isso que tinha acontecido em termos de conteúdo. Então, eu acho que isso foi uma decisão equivocada da minha parte, de misturar muito aí cores amarelas, e a cor amarela e a cor verde, com uma associação que não era real entre esses blocos de conteúdo, né? Então, depois aqui ele explica sobre a temperatura mais alta, mais eficiente. Aí eu fiz aqui essa questão de um gráfico, né, com uma flecha super para cima para mostrar essa questão da eficiência. Temperatura alta é o termômetro, isso aqui está bem ok. E aí isso faz com que tenha problemas com os líquidos. Ou seja, temperatura mais alta é mais eficiente. Porém, quanto maior a temperatura, mais problema tu tem com os líquidos que estão nas máquinas, que esse negócio do verniz, do lubrificante e tudo mais. Ok. Aí depois ele explicava uma linha do tempo, né? Aqui diz assim, e por que este problema agora? E aí ele vai voltar na história explicando. Nesse caso, eu resolvi botar realmente uma linha e dar ali o destaque para as datas, e aí explicando embaixo certinho o que é que ele tinha dito em cada parte dessas de uma maneira resumida. Legal, porque eu deixei um espaço, né, entre uma coisa e outra, então isso também é sempre importante na facilitação visual, na diagramação. Os espaços, eles contam muito, né? Então, deixar um respiro entre uma informação e outra é legal, porque aí as pessoas entendem que isso está dividindo as informações e que esse bloco pertence a isso e esse bloco pertence àquilo. Então,
super simples aqui de desenhar essa linha do tempo. Eu acho que ela ficou bem feita, assim, em termos de uma resolução rápida para o que eu tinha naquele momento. Não ia ficar desenhando uma coisa específica para cada uma dessas datas, até porque quando tu começa a ouvir o conteúdo, tu entende que ele não deu tanto destaque, assim, a essa linha do tempo. Mas era importante a linha do tempo estar presente, porque ela contextualizava, ela explicava melhor de onde vem esse problema. Então, ela tinha que estar presente, mas ela não precisava ocupar um super espaço, entendeu? Então, ela ocupou aí, sei lá, 10% do tamanho do painel total. Aí aqui fala sobre as usinas com grande variação de temperatura. Ao desligar a usina, o maquinário esfria e ao religar as temperaturas sobem muito. Então também isso tem a ver com a consequência dessa parte superior e dessa questão da linha do tempo. Então, quando eu faço a diagramação do painel da facilitação visual, não necessariamente a pessoa precisa ler tudo, tipo, isso aqui é a informação 3, e daqui ele tem que vir para a linha do tempo, e daqui para cá, e daqui para cá. As pessoas, elas podem ler de uma maneira mais criativa. Eu acho até que isso é que traz os insights diferentes, porque tu consegue ter uma visão macro do conteúdo e consegue fazer, a partir de o que o teu olhar te chama mais atenção, tu lê o que tu acha mais interessante. Então, eu não tenho esse apego, a não ser que tenha alguma coisa específica que tenha que ser 1, 2, 3, 4, aí eu coloco uma numeração e deixo claro de que as coisas têm que ser sequenciais. Agora, no geral, eu não fico preocupada com essa linha aqui, depois isso aqui e tal. Só quando realmente tem uma associação clara, eu coloco uma seta e aí eu encontro maneiras visuais, estratégias visuais para explicar que isso tem uma sequência. Bom, aí depois eu fui dando sequência aqui, né, as informações. Mesmo óleo, diferentes trabalhos, mais pressão nos olhos, alto custo causado, ciclo vicioso, mudanças nas condições de operação. Enfim, aí eu fui escrevendo de uma maneira bem resumida, né, o que foram os principais pontos que ele trouxe na palestra. Vocês vão ver que, por exemplo, nesse caso, eu nem desenhei nada. Eu só fiz, tipo, uma informação com colchetes. Às vezes, quando eu não sei bem como desenhar, mas eu sei que essa informação precisa estar ali, eu escrevo ela e dou uma sublinhada, né, no que é mais importante e deixo desse jeito mesmo. Aqui também, eu achei que vale ressaltar essa ideia de usar o símbolo do diferente, porque ele reduz o tamanho da frase, e um jeito de desenhar também super simples. Eu gosto muitas vezes de encaixar o desenho junto com o que está de frase, assim, sabe? Porque eu acho que cria um bloco mais conciso, né, dessas informações. Então, uso muito isso aqui também tá desse jeito, sabe? Então, eu acho que isso ajuda, né? Aí, aqui também eu quis mostrar essa coisa do esfriamento e do calor, né? Então, usei um ícone de snow flake, não, né? Como é que eu falo isso em português? De bloco de floco de neve e de um foguinho, né? E aí dizer que essa coisa, tu vê que as setas, elas te ajudam muito, né? Na hora de fazer um trabalho de facilitação visual, porque elas indicam o movimento. Então, é justamente isso que eu estava querendo mostrar aqui. Aí são símbolos simples que fazem com que tu passe uma mensagem de uma maneira muito concisa, né? Aqui eu desenhei de novo a máquina, né? Mas eu desenhei ela um pouquinho diferente do que eu tinha desenhado aqui em cima. E aí é legal porque justamente como eu já tinha estudado ela, eu sabia desenhar ela de vários ângulos, né? E aí isso me ajudou. Acho que desse painel é mais por aí que eu queria falar. Vou mostrar os segundos, são 4, né? Não sei se eu vou mostrar todos no detalhe, porque acho que vai ficar meio chato. Muita informação aí. Se vocês quiserem que eu fale com mais detalhes sobre essa diagramação, por favor, me digam. Como vocês já sabem, a gente está criando conteúdo sobre facilitação visual faz pouco tempo, então a gente ainda está entendendo como fazer isso, o que é válido para você que se interessa sobre esse assunto, o que você mais quer saber. Então, contem para a gente aí nos comentários, para que a gente possa entregar um conteúdo que seja relevante e não umas coisas malucas da nossa cabeça. Então, por favor, comentem, interajam.
e aí a gente vai conseguir entregar mais valor para vocês, afinal são vocês que definem o que é valor e não a gente. Eu estou aqui fazendo um auto-feedback, porque eu acho que isso normalmente me ajuda, é uma coisa que eu geralmente faço, quando eu termino um painel, eu já faço esse auto-feedback, na verdade eu estou gravando aqui, e a partir do momento que eu estou falando e explicando para vocês, isso fica mais claro para mim mesma, e me ajuda também, então todo mundo sai ganhando, olha que legal. Bom, esse é mais um painel, o segundo painel, e aqui, novamente, tem essa estrutura que eu mostrei para vocês antes, de ser tipo uma primeira parte, e uma segunda e uma terceira parte, né? Então, aqui é 1, 2 e 3. E aí, aqui, né, eu coloquei bem específico esses 4 aspectos, né? Então, um bullet, às vezes eu realmente só opto por escrever o que precisa ser dito sem um ícone específico, né? Porque eu acho que também balancear, quando tu tem várias coisas desenhadas, às vezes quando tu não desenha, isso chama mais atenção justamente porque tem muito desenho, entendeu? Então é o equilíbrio, né, harmônico entre essas informações, também vale a pena ficar de olho. Bom, aí aqui vocês estão vendo que tem todos esses ícones, assim, né, que são referentes a questões químicas. Então, tem aqui esses vidrinhos de coisas químicas, e aí fala sobre esses aditivos, né, igual a nananã. Daí eu sempre sublinho, né, as palavras que eu quero dar destaque. Isso ajuda as pessoas a ter uma leitura mais dinâmica, né? E aí aqui vocês estão vendo que eu usei a flechinha porque esse conteúdo desse bloco aqui se conecta com esse conteúdo desse bloco aqui. Então aqui, isso aqui acaba sendo uma coisa inteira, né? Aí estamos, olha só, voltando para a aula de química do, sei lá, primeiro grau. Fenóis, quem lembra dos fenóis? Então, desenhei os fenóis, então cadeia aí de carbono, né? Que são isso aqui. E aí, isso também já tinha... Vocês veem que eu estou desenhando as coisas bem parecidas, né? Nesse caso, eu desenhei ele em palitinho, e aí aqui eu desenhei ele com mais detalhes. E aí é interessante que é meio que o mesmo estilo aí de logo, de ícone, mas um com mais detalhes do que o outro, né? Então, isso também acaba agregando e deixando as informações mais claras. E aí aqui eu usei esse recurso de dizer que isso tudo tinha a ver com esse títulozinho, né? E aí isso também ajuda a separar, porque como eu tinha texto aqui e texto aqui, botar uma linha entre esses dois textos ajuda a dividir essas informações e elas não ficam confusas umas com as outras, né? Eu sempre faço busco fazer, né, essa diagramação em zigue-zague, que eu chamo. Então, eu tento colocar, quando eu tenho um texto, eu não coloco embaixo um outro texto, eu coloco um desenho. Então, aqui vocês vão ver que ela está em zigue-zague do tipo texto aqui e aí desenho embaixo. Aqui tem 2 desenhos juntos, mas aí aqui embaixo já tem um outro texto. Então, eu fico fazendo essa costura entre desenho e texto para que as coisas não fiquem muito confusas, né? Bom, aí aqui eu segui, né, com mais detalhes dessas informações. Potencial de verniz, aí novamente aqui desenhei um gráfico, né, para explicar sobre isso, do índice criado. Aqui óleos para minerais, né, aí aqui já tinha desenhado essa sujeirinha lá, estudado ela antes, desenhei e repliquei ela aqui. Aqui mais um ícone de química, né, que tem a ver com um átomo. Enfim, aí ele fala sobre peso, aí eu desenhei uma balança. Que mais? Insolúvel, eu desenhei desse jeito, né? De ser uma gotinha e aí uma proteção em volta que não deixa nada penetrar. Aí aqui eu realmente desenhei a máquina que eu já tinha estudado antes, então só repliquei ela, né? Aí o maior problema é a válvula emperrando, aí, enfim, coloquei um ícone de atenção, né? Para dar mais destaque a isso. Acúmulo de verniz, eu fiz meio que dar um zoom, né, aqui e mostrar isso bem em várias partes da máquina. Aí aqui eu coloquei mais coisa, né, tudo acontecendo na máquina. Então, tanto o acúmulo de verniz quanto as faíscas, a alta temperatura, foguinho, coitado da máquina tá aqui cheia de quequequinha.
Então, mais temperatura forma mais resíduos, né? Aí aqui também fiz o resíduo com essa carinha de vários pontinhos, mas também fiz como se fosse vários resíduos juntos e as coisinhas ao redor também, assim. Então, fui fazendo essas informações desse jeito. Eu não vou mostrar o painel 13.4, vamos ver se vocês querem saber dos outros painéis, se vocês se interessam por ver esse feedback dos outros painéis. Eu vou compartilhar a minha tela agora, porque eu quero mostrar umas fotos do evento. Vamos ver como isso vai sair aqui. Então, isso aqui foram alguns estudos, né, que eu estava vendo no YouTube. Então, como é que eram essas máquinas, como eu falei para vocês, né, a importância de pesquisar anteriormente, né, e tentar desenhar e entender, né, como funciona esse universo. Aí aqui também tem mais um desenho mostrando a máquina. Olha aqui, Nuclear Power Plant, onde elas acontecem, isso tudo, viu? Eu fui pegando de coisas que eles tinham me passado e eu fui estudando. Isso aqui não é nada a ver. Então, essa minha gata. Desculpa, gente, achei que estava na sequência. Deu aqui. Bom, aí aqui apresentando para vocês coisas que saíram no painel, no PowerPoint dele, né? Então, isso era legal porque eu já podia ir tirando foto, né? E me inspirando. Então, além dos post-its que estavam sendo pendurados, eu tirava algumas fotos para estar mais por dentro das informações, além de estar ouvindo, né? E vendo tudo que ele passava aqui e tal. Tá vendo? Olha, isso é uma foto dele mostrando como é a válvula com Sticking Highest Profile Problem do verniz, né? Então, como é que eu ia transformar isso aqui numa imagem? Vocês viram ali, né? Mostrei para vocês como eu passei a desenhar, né? E aí, aqui tá bem como eu realmente fiz o verniz grudadinho nessa válvula. Então, é legal porque o cara tinha trazido também umas fotos, né? Então, isso ficava mais fácil. Ó, aqui a linha do tempo, enfim, só para vocês verem qual era o nível do PowerPoint. E aí, o que a partir dessas fotos eu conseguia aqui, olha, as estruturas químicas, e aí depois eu desenhei uma parte delas ali, né? Enfim, para ir mostrando para vocês como era esse trabalho em mais detalhes. E aí aqui só para mostrar como era o espaço, né? Então a gente ficou aqui na frente, prestando atenção em tudo, e aqui as pessoas que estavam prestando atenção na palestra em si. Aqui, tinha tradução simultânea, tá? Mas eu não sei o que era mais difícil às vezes prestar atenção na tradução simultânea do que no cara falando inglês direto. Como o assunto era muito técnico, às vezes engasgava um pouco a moça e aí não dava para entender tão bem. Então, ficava tipo com um ouvido na tradução e o outro direto na pessoa falando. E aí tá a construção do painel, né? Aqui tá tudo desenhado a caneta, tá, gente? Depois é que eu passava a lápis e depois é que eu passava a caneta. Então, primeiro a lápis, depois a caneta, e aí apagava e pintava tudo, né? Aí aqui os painéis prontos, né? Ao vivo. Depois aqui eu vou mostrar qual é o tamanho deles. Aí eu também sempre tiro umas fotinhas assim, detalhes, né? Para ter isso guardado. Ó, aqui isso é legal de mostrar, gente. Eu tinha escrito errado, ó, travamento. Não sei se vai dar para ver aí com mais clareza, mas eu escrevi errado travamento e aí eu fiz o quê? Usei a boa e velha etiqueta para apagar isso. Isso é um clássico também da facilitação visual ao vivo, né? Em papel, usar etiqueta para te ajudar a apagar. E tu vê que aqui no painel digitalizado não dá nem para ver, né? Travamento da válvula. Era fixação da válvula. Depois ainda apaguei e escrevi aqui. Então, muitas gambiarras no mundo da facilitação visual. Aqui também tem mais uns destaques, né? Dos desenhos que eu fiz. Deixa eu botar mais para cá. Aqui tem dos outros painéis. Não preciso mostrar tanto. Olha só essa parte super técnica aqui. Olha,
delta E igual a mais ou menos 20, observar, delta E igual a mais ou menos 40, estado crítico. Então, tipo assim, uma informação mega técnica, né, e que está aí sendo escrita nos nossos painéis. Bom, aí aqui também tem um registro de como está sendo feita a criação, tratamentinho. Eu queria mostrar aqui o pessoal depois, né, vendo os painéis, ó. O legal do ao vivo é isso, né? Todo mundo tira foto, interage, é bem maneiro. Ó, aí eles podem ver as coisas no intervalo, né? Isso aí já era no final do evento que os 4 painéis já estavam prontos. Então, eu trouxe também o pessoal aí engajado com o conteúdo. Eu acho super válido, né? Obviamente, eu vendo isso, então eu acho super válido a facilitação visual, porque ela é uma foto do conteúdo em si, né? Então, é bem importante ter essas estratégias de como fazer o registro das informações do teu evento, né? Para que isso perdure, né? E dure mais tempo e fique mais na cabeça de todo mundo, as pessoas se engajem mais com isso, né? Então, eu acho que é uma estratégia bem válida. Mais uma foto da Bisa. Bom, então era isso um pouco que eu queria falar, gente, sobre esse trabalho. Novamente, digam o que vocês acham, deem o seu like, coisas assim, para que a gente entenda se vocês estão curtindo, se está sendo útil, como está sendo útil isso para vocês. E se vocês querem que eu fale, mostre mais o painel 3 e 4, se vocês acham que do jeito que eu fiz mostrando o painel 1 e 2 já foi suficiente, e que aí eu posso também colocar com mais detalhes, explicar com mais detalhes como eu fiz essa criação de cada um dos elementos e como eu encaixei, dar mais detalhes dessa diagramação e tudo mais. Tá bom? Muito obrigada. E é isso, gente. Vamos trabalhar e ganhar dinheiro com facilitação visual. Isso é possível, é o que a gente faz aqui na Céu Azul. E estamos aí disseminando a cultura da facilitação visual no Brasil, porque acreditamos muito que essa é uma estratégia super útil para que a gente consiga engajar mais no conteúdo, criar novas ideias, ter mais criatividade. E a gente vê que essa demanda só vem crescendo e que o mercado também vem crescendo, mas não temos tantos profissionais assim para atender. Então, eu acho que essa é uma oportunidade bem boa para você que gosta de desenhar e que quer trabalhar com facilitação visual, fazendo resumos visuais de eventos, de palestras, de cursos, de aulas, de mentorias. Tem várias coisas aí que estão rolando, mesmo online. E aí eu acho que isso só tende a crescer e mais pessoas ganhando com isso, melhor para todo mundo. Eu sou Luísa Dibble e qualquer dúvida, qualquer comentário, escreva aí para gente. Muito obrigada!